É um dos desejos mais pedidos na passagem de ano. É uma das áreas vitais de qualquer sociedade. Nos momentos em que falha é quando é mais valorizada. Rita, falamos da Saúde. Na saúde é preciso confiar. Confiar nos profissionais, nas suas decisões, confiar em quem decide. E a confiança tem a forma de uma pessoa específica? Tem um género, uma idade, uma forma particular de falar ou de estar? Como em muitas outras áreas, criamos uma ideia e é precisamente para desmontar ideias que cá estamos no nosso Dona da Casa. Hoje falamos sobre saúde, mas também sobre ambição, inovação, sobre Portugal e sobre Veneza, Londres e Genebra, sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre liderança. Comigo está a Rita Sá Machado, Diretora-Geral da Saúde, há 1 ano e 3 meses, médica especialista em saúde pública, foi chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde e conselheira da Organização Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça, na área da saúde e migrações. Rita, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado estar aqui comigo. Obrigada, Catarina. É mesmo um gosto para mim estar aqui no Dona da Casa. Dona da Casa. Hoje é a Rita a ter este estatuto. Rita, começo já por lhe perguntar. A Direção-Geral da Saúde já existe há mais de 100 anos, mas nunca foi tão falada como nos últimos anos, muito por causa da pandemia. A sigla DGS foi uma das mais repetidas nos meios de comunicação social e com a DGS vinha sempre a imagem de uma senhora chamada Graça Freitas, uma senhora com mais de 60 anos. Entretanto, em novembro, sai Graça Freitas, porque o seu percurso acabou, e é nomeada uma senhora chamada Rita Sá Machado, com precisamente menos 30 anos que Graça Freitas. Eu fui ver e a Rita nasceu em 87, certo? Exatamente. Graça Freitas nasceu em 57, ambas em agosto. Caso não soubesse, fica a saber. Sim, mas acho que Sabia. somos de signos diferentes, se bem que eu não ligo nenhuma a esta. Uma é 12 Exatamente, eu sou leão. e a Graça, Não sei se tem algum tipo Graça de influência, mas... está nos 20, penso que é 20, por aí. Sim, sim. Pronto, portanto tem menos... Acho que é 26. 26, pronto. 26 de agosto. O Não sei se signo- estou a não sei fazer qual é alguma que é. confidência, mas acho que é o signo seguinte. Não sei qual. Também não é a minha área mais forte, confesso. Pronto, também não. Portanto, são aqui 30 anos de diferença. Achei muito curioso o facto de serem mesmo 30 anos certinhos. Pegando nesta ideia da confiança e da autoridade, desconfiamos ainda de quem é jovem? Eu diria que sim, sem sombra de dúvidas, mas Catarina, deixa-me começar também por dizer que é mesmo para mim um gosto estar aqui. É um podcast que eu tenho um particular apreço, gosto também de ouvir e gosto deste formato de podcast exatamente porque dá-nos para ter algum tipo de conversas que no dia-a-dia, enquanto autoridade, que é exatamente aquilo que também faço. Há um tipo de discurso que é esperado, não é? Mais... Sim, e não só. Acho que para realmente gerar confiança nós também precisamos de ser ou de estar de uma forma técnica muito rigorosa, precisamos de impor até na nossa forma de trabalhar e de estar esse rigor. E realmente, perguntando a questão da juventude, a juventude ainda traz desconfiança. Muitas vezes até do ponto de vista, muitas vezes a juventude feminina traz mais desconfiança do que a juventude masculina. Eu brincava com alguns dos meus colegas exatamente na minha geração e da minha idade e diria também que alguns dos comentários iniciais feitos quando tomei posse e iniciei funções na Direção-Geral da Saúde, que se tivesse sido homem não tinham sido tantos aqueles comentários. Que tipo de comentários é que registrou? Eu acho que tinha a ver a questão às vezes da juventude, porque muitas vezes ou porque os homens crescem uma barba ou porque têm uma voz às vezes um bocadinho mais grave, se bem que a minha voz também é grave, mas às vezes por termos este tipo de dinâmicas pensam que possa ter aqui mais alguma autoridade do que o facto de ser mulher. Mas isto é um pensamento que eu tenho, um pensamento intrínseco, mas também que já o validei algumas vezes. É a sua percepção, sim, mas Sim. Quando de facto foi nomeada para este cargo, foi uma nomeação direta, também já vamos explicar como é que isto aconteceu. Que tipo de ideias, de comentários, de olhares é que ouvia? Às vezes até alguns elogios mascarados de preconceito, não é? Confesso que no dia em que souberam, não é? Em que soube pelas notícias que eu era a nova Diretora-Geral da Saúde, eu recebi inúmeras, como podem imaginar, telefonemas e mensagens, e recebi inúmeras mensagens de muita motivação. Exatamente porquê? Porque a saúde pública era uma área, ou é uma área, que precisava de um dinamismo, precisava de alguma modernização, precisava de alguma inovação
e os meus pares achavam que eu poderia ser a pessoa certa para trazer essa lufada de ar fresco para a saúde pública. Não para a Direção-Geral da Saúde, mas para a saúde pública. Mas de facto a Rita é a terceira mulher a ocupar este cargo, sim, certo? E sim. a primeira com menos de 45 anos. Sim, isso na história. Portanto, ou seja, há um marco forte. E aliás, ainda antes de Graça Freitas, quem esteve neste lugar foi Francisco Georges, que tinha ainda mais 10 anos e nasceu em 47. Portanto, primeiro temos uma pessoa com mais 10 anos, depois Graça Freitas e depois houve aqui um salto de 30 anos. Como é que se faz? Porque, por exemplo, se calhar dos seus pares não ouviu tanto esses comentários em relação à idade, mas da parte dos mídia isso foi muito sublinhado, até nos debates, etc. Como é que uma pessoa que faz um percurso que está, enfim, que é visto como um percurso profissional bastante trabalhado e com provas dadas e que se vê também nesse lugar e que foi nomeada, portanto tudo certinho, depois houve esse discurso por parte de outros de alguma tentativa de descredibilização, ou pelo menos de dúvida, pelo menos de desconfiança. Como é que é essa dicotomia entre aquilo que a Rita sabe que é e que merece e aquilo que vê os outros dizer que é e que merece? Eu acho que é não achar que, primeiro, nem todos vão gostar das escolhas que outros fazem, nem todos vão gostar de nós enquanto profissionais, e isso é um ponto assente. Aquilo que eu acho que é importante é nós focarmos sempre naquilo que somos, naquilo que foi o nosso percurso, e no meu caso eu foco muito no rigor que eu trouxe sempre ao meu percurso profissional, a todas as escolhas que fui fazendo ao longo da vida, desde a minha escolha enquanto médica, desde a minha escolha enquanto especialidade de saúde pública, depois as minhas escolhas que já foram muito também, permita-me dizer, fora da caixa, de ter ido para Veneza e exatamente para fazer um estágio. Por que foi fora da caixa na altura? Porque os meus colegas faziam algum tipo de estágios, mas não iam nem tanto tempo, nem para esta área particular. Foi saúde e imigrações. Exatamente, a saúde e imigrações foi uma área que sempre me apaixonou desde que comecei a trabalhar, e apaixonou-me porquê? Não só nós conseguíamos interligar na área das migrações aquilo que são as diferentes áreas, isto para quem não sabe, eu na altura antes de escolher medicina estive também a pensar se seria médica ou se seria economista, e portanto eu gosto muito de todas áreas estas. Muito diferentes, sim. Sim, mas é verdade que é preciso agora com a gestão da saúde até lhe dar jeito esse interesse na economia. Mas na saúde pública nós temos uma área de economia da saúde, nós temos uma vertente, portanto a saúde pública é a área da medicina que consegue interligar todas estas áreas de trabalho. A saúde ambiental, temos também a componente da economia da saúde, conseguimos também muitas vezes ter a área do direito muito pautada na saúde pública. Portanto, a saúde pública consegue olhar e ter esta visão mais macro daquilo que é a saúde no seu conjunto. Esse estágio em Veneza foi na Organização Mundial de Saúde, Sim, certo? foi na Organização Mundial de Saúde. E foi durante quanto tempo? Foram 6 meses e foi o meu início na Organização Mundial de Saúde. E desde essa altura sempre colaborei de forma voluntária e gratuita com a Organização Mundial de Saúde, mas exatamente porque tinha esta vontade de também imprimir nesta área da saúde e imigração algo que eu acho que é muito nobre, que é nós conseguirmos olhar para o tema das migrações do ponto de vista da saúde. Hoje este é um tema que está muito presente em Portugal. Considera que também que esta dimensão muitas vezes é desvalorizada em relação à saúde e ao cuidado de saúde e ao ver os imigrantes e os nacionais como iguais? Nós em Portugal somos um bom exemplo naquilo que ao acolhimento de migrantes diz respeito e também àquilo que incluímos para a saúde dos migrantes. E a saúde é muito mais do que acesso. A saúde, não falamos só de acesso a cuidados de saúde, quer seja de emergência ou quer seja a cuidados, os habituais, aos cuidados de saúde primários, mas é olharmos para alguns dos grandes desafios. Para nós é importante, para a saúde pública, perceber quais são, por exemplo, as principais nacionalidades que vêm para Portugal. Porquê? Porque o contexto epidemiológico dessas pessoas na origem é diferente do nosso contexto. Quando chegam cá? Exatamente, isso influencia. Influencia porquê? Porque quando, imagine, isto estamos a falar de alguém que chega a Portugal, mas imagine que eu, quando cheguei à Suíça, que
também fui imigrante, não é? Portanto, durante 4 anos estive em Genebra, durante 3 anos estive em Genebra, e quando eu fui imigrante, eu, Rita, chego com o padrão epidemiológico nacional português e chego a um país que tem o seu padrão epidemiológico. O que é que isto quer dizer? Tem uma carga de doenças diferente, quer seja doenças crónicas, quer seja doenças transmissíveis, e isso durante algum tempo, e normalmente são os 6 meses em que nós chegamos a um país, nós somos diferentes daquelas pessoas. Depois, a partir desse tempo, nós passamos a integrar aquilo que é o padrão das doenças desse local, portanto, nós influenciamos esse país. Portanto, não é estigmatizar, é pelo menos ter informação disso. para Exatamente. conseguir saber também o que é que, Exatamente. o que é que se há a tratar, Nada etc. de estigma. Sei que a Rita, na altura, queria muito sair, mas que alguns dos seus colegas até disseram já em entrevistas a outros órgãos de comunicação social que a maior parte das pessoas queria ficar em Portugal, a maior parte dos médicos queria ficar em Portugal, e que a Rita sempre teve esta intenção de ir para fora. O que é que a apaixonava em ir para fora? Mas não é verdade. Muito daquilo que se vê na comunicação social e se lê e se Estamos ouve, aqui para esclarecer. nada disso. Também eu penso que havia um ponto na comunicação social que dizia que eu era tímida. Eu não Sim, sou tímida, sim. sou discreta, que é um pouco diferente de timidez. Quem me conhece sabe que eu de tímida não tenho nada, Sim, mas sim. falemos disso, da questão. Eu nunca quis sair de Portugal. Eu acho é que a componente internacional dá-nos uma bagagem importante para também nós conseguirmos olhar para as problemáticas nacionais de uma outra forma. Mas porque os profissionais atuam de forma diferente, porque Sim. há outro tipo de abordagem. E porque há outras formas de pensar. Imagina, na Organização Mundial de Saúde, em Genebra, nós ou ali estamos a falar de Estados-membros, ou estamos a falar de quase 200, não chega a 200, mas estamos a falar de quase 200 formas de pensar diferente de pessoas de todos os Estados-membros. Isso é muito gratificante. E na área em que eu estive a trabalhar, eu estive envolvida na negociação de um organismo, basicamente de uma resolução da Organização Mundial de Saúde. Nessa negociação, as estratégias de negociação que eu tinha de utilizar eram diferentes. Quer estejamos a falar para os países do norte da Europa, quer estamos a falar para os países da África ou para a América do Sul. Portanto, isto tudo dá-nos uma Tem que aprendizagem. ter em consideração o quê? O contexto, a cultura, aquilo que são também as dimensões políticas de cada país. aquilo que é relevante para um Estado pode não ser relevante para outro Estado, por exemplo. E o nosso objetivo aqui é gerar consenso. Uhum. Entretanto, Rita, queria também perguntar-lhe sobre a sua entrada na DGS enquanto diretora, porque na altura foram feitos vários títulos mais ou menos semelhantes a este. Nova Diretora-Geral da Saúde, escolhida pelo Ministro por falta de candidatos com mérito. Isto, na altura, penso que suscitou um mal-entendido, que era que, como não havia candidatos com mérito, tinham escolhido a Rita no sentido de quase um descarte, ou a última opção. Mas não foi nada disto. O que aconteceu foi que, nos concursos que foram feitos, não encontraram 3 candidatos que tinham provas suficientes com mérito que fizessem sentido para serem escolhidos para o cargo, certo? Exatamente. E, portanto, não havendo candidatos que se tivessem candidatado, digamos assim, ao lugar, foi uma nomeação direta e foi escolhida pelo Ministro da Saúde, certo? A explicação é a seguinte. A CRESAP, que é a tal Comissão de Recrutamento da Administração Pública, dos altos cargos da Administração Pública, tem de chegar a 3 nomes, portanto, as pessoas fazem as suas candidaturas e a seguir temos 3 nomes onde temos de chegar. A CRESAP tem de chegar a 3 nomes e depois esses 3 nomes vão para a tutela que solicitou, não é, a abertura deste procedimento concursal. Ora, no final, se não houverem os 3 nomes, a CRESAP diz à tutela que não há estes 3 nomes e, portanto, a tutela depois vai ter de fazer a sua nomeação. A tutela que é o Ministro. Sim, neste caso o Ministro da Saúde, da altura. Sim. O que é que aconteceu? Eu candidatei-me quando abri o concurso. Portanto, eu candidatei-me. Candidatou-se. Sim, claro que sim. Uma das minhas perguntas era porque é que não se candidatou. Não, eu candidatei-me ao primeiro concurso, passei o primeiro concurso da CRESAP, portanto, eu fui uma das, não havia 3, haviam alguns, mas um dos nomes que tinham selecionado era o meu, e portanto, abri o segundo concurso. Depois, no segundo concurso, era exatamente a mesma coisa, portanto, voltei a ficar. E, portanto, o Sr. Ministro, que eu não conhecia antes de me ter convidado. Não, isto é muito importante saber. Antes de toda esta situação, eu não conhecia o Sr. Ministro, portanto, e foi o convite. Que só havia uma com mérito, que era a Rita. Os outros 2 eu com acho mérito, que, quer dizer, de acordo com os critérios que estavam de acordo com os critérios, não sei se era apenas eu ou se era eu e mais alguém.
Eu penso é que não havia os 3, mas penso que havia 2. Mas isto eu não sei, não Ok. consigo confirmar. Sim. E não sei quem é que conseguirá confirmar. Mas eu lembro-me que na altura, quando me é feito o convite, eu disse: não, mas eu candidatei-me. Eu passei, porque foi a minha primeira pergunta, se eu passei no concurso da Cresap. E sim, eu tinha passado no concurso da Cresap. Portanto, eu cheguei a este lugar por mérito. Não tenho, claro que não havia uns 3 candidatos, mas isso eu não consigo, não é? Não está ao meu alcance fazer isto. Mas eu candidatei-me e fiquei qualificada dentro do concurso. No concurso também candidataram alguns subdiretores, é verdade. Sim, é verdade. Muito bem. Então, e porquê que decidiu concorrer a este cargo? O que é que a interessava aqui? Essa é uma boa questão, porque eu estava muito confortável em Genebra. Como deve imaginar, estava lá já, estava com a minha família, estava do ponto de vista Que é o também. seu marido e um cão também, Exatamente. não é? Que trouxe para cá. Que trouxe para cá Ok. sempre. O meu cão nunca é abandonado. É uma peça fundamental da minha família. Mas para além disso, portanto, estava lá, estava confortável, estava numa organização com uma reputação na área da saúde importante. Talvez a mais importante a nível mundial. Exatamente. Na área da saúde. Vamos também dizer, com uma remuneração muito interessante. Mesmo em Portanto, Genebra, onde a vida é muito. Exatamente, dispendiosa. todas estas condições estavam reunidas. E recebi vários telefonemas de Portugal, exatamente a impulsionarem. Já viste que abriu este concurso. Colegas de amigos, da DGS Sim, de também. colegas, de amigos, de várias pessoas a dizer porque é que não te candidatas. Eu disse, isso não está completamente fora do meu alcance, está completamente fora das minhas ambições. Também a assombrava, digamos assim, com todo o respeito, a figura de Graça Freitas, no sentido em que teve bastante projeção pública. Não só Eu acho que não só de Graça Freitas. Existe também aqui uma confiança e um respeito institucional muito forte pela casa. E é uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade muito grande numa casa que este ano, portanto não este ano, o ano passado, fez 125 anos. A Casa-Mãe da Saúde Pública, não posso dizer Casa-Mãe porque a Saúde Pública aqui tem uma... Não, posso dizer, porque a mãe é a DGS e o pai é o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. Portanto, posso dizer assim. Mas a Casa-Mãe da Saúde Pública é a Direção-Geral da Saúde. Portanto, Mas foi ali um dilema entre, acho que tem capacidade, mas ao mesmo tempo não sei se... E era uma questão também de idade, não sei se já tem competência ou carisma. Eu nunca tinha pensado sobre o assunto. Para este lugar. Eu nunca tinha ponderado sequer ser diretora-geral da saúde. Nunca tinha. E não tinha, uma vez mais, não tem a ver ou por competência, ou por... Nunca tinha ponderado isso. Depois realmente recebi estes telefonemas e considerei. A minha primeira logo intenção foi dizer que não. Foi dizer que não, nem pensar. Não me vou candidatar, nem pensar. Depois fiz aquilo que costumo fazer, que é, nas grandes decisões da minha vida, costumo falar com 3 pessoas. Nunca são sempre as mesmas, mas têm de ser sempre 3 pessoas diferentes. Uma do meio, uma que não é do meio, mas com quem eu tenho uma relação próxima e me conhece bem, e depois uma mais próxima do ponto de vista familiar. Portanto, há sempre assim 3 pessoas a quem eu Uma delas que recorro. disse que não, para não concorrer? 2 disseram que não e uma disse que sim. E porquê que não? Porquê que disseram que não? Exatamente porque eu estava numa situação muito confortável, porque estava num trabalho muito interessante, mas os argumentos pela terceira pessoa que me disse que sim foram argumentos quais? que eu não consegui refutar. Eu tenho um espírito público ou de serviço público muito grande e também porque eu sempre eu sou muito opinativa. Eu sempre dei muitas soluções, eu gosto sempre de contribuir para as soluções, e ali eu estaria, ou a candidatar-me, estaria aqui a contribuir de uma forma ativa para realmente a resolução e para encontrarmos soluções para alguns dos grandes problemas da saúde. Há quem diga que essa seria uma visão mais utópica, tendo em conta que é uma instituição com bastante burocrática ainda, ou com... Sim, mas é uma instituição burocrática, mas é uma instituição que fala muito ao coração de todos os portugueses. E é uma instituição onde nós mexemos em muitos daqueles que são os programas. Nós trabalhamos muito nas sombras, mas foi a verdade... essa ideia do serviço público então que pensou, este argumento rebate todos os outros. Foi este argumento do serviço público, e realmente eu sou uma mulher de ações, sou uma mulher de desafios, e isto para mim é que interessa. E o seu marido apoiou ou não? Apoiou. Mais ou menos. Apoiou. Não. Apoiou. Eu estou-me a rir porque eu acho que ele foi antes de eu dizer que sim, que me iria candidatar, ele disse: tens de te candidatar.
esta é a altura certa, porque as pessoas se calhar conhecem a forma de eu ser muito ágil, de gostar sempre de fazer tudo, de querer, e portanto acho que foram algumas destas características que viam em mim, que gosto sempre de questionar. Não, quando me dizem, faz assim, mas porquê? Questiono no bom sentido, e isto se calhar poderia ser aqui, ou poderiam ser alguns dos ingredientes que viam como algo que a Direção-Geral da Saúde necessitava naquela altura, ou ainda está a necessitar. Mas olha, Rita, é muito diferente estar num contexto como a OMS em Genebra, lá está com muita diversidade de opiniões, com muita frescura, digamos assim, e vir para Portugal, para a DGS, onde se calhar está tudo mais ou menos semelhante ao que estava há uns anos. Sim, mas aquilo que eu consigo ver depois de 1 ano e 3 meses é que já fizemos algumas mudanças significativas. Por exemplo? Já se começam a mudar. Das quais se orgulha? Olha, uma das questões é, e isto não é uma mudança que os portugueses já vejam, mas aquilo que nós conseguimos é agir mais rapidamente. Nós conseguimos um tópico que venha e nós conseguimos de uma forma mais rápida de colocar não só diretrizes cá fora, mas também conseguimos também opinar de uma forma célere. Por outro lado, há aqui algumas áreas que estavam como que já mais estagnadas, e falo, por exemplo, da área da saúde materno-infantil. E aqui a pandemia, claro que trouxe uma estagnação às outras áreas sem ser a Covid-19, não é? Mas que aquilo que eu consegui foi voltar agora a trazer a remodelação dessas áreas. E nós vamos, por exemplo, lançar as novas diretrizes para a grávida, para a saúde infantil. Vamos também digitalizar os boletins, quer seja da grávida, quer seja da criança. Isto são coisas que vão mexendo com a própria sociedade e que nós também sabemos que vão ter um impacto naquilo que são, e que eu acho que é a forma mais belíssima de começar uma vida, que é realmente a parte concepcional, a parte da gravidez e depois a parte dos outcomes do bebê. Mas teve que se adaptar, não? Essa vivacidade toda teve que ser adaptada ao contexto, certo? Eu acho que eu fiz a casa adaptar-se à minha vivacidade. Portanto, foi uma adaptação bilateral, não é? Eu adaptei-me à casa e a casa também se foi adaptando aos poucos a mim. A Rita mencionou os boletins, que é um dos temas que queria falar consigo. O boletim de vacina já é eletrónico. Dona da casa tinha que ser. O boletim de vacina já é eletrónico há imenso tempo. Sim. Não já? Pronto, Sim. pelo menos o meu já está eletrónico. Já, sim, senhor. E eu, de todas as pessoas penso que sim. Quando uma criança nasce numa maternidade, ainda lhe é entregue um boletim de saúde, se for um menino azul, se for menina rosa. Eu estou a mencionar também o boletim de vacinas porque muitas pessoas ficaram confusas. Mas o meu boletim é amarelo, isso é o de vacinas. Sim, exatamente. Porque o de saúde infantil e juvenil é aquele que é entregue logo na maternidade. Em novembro de 2024, a Rita contava que este boletim iria passar a ser digital e que já não ia ter uma cor diferente consoante o género. Disse mesmo, estou a citar, neste momento, se os encomendarem, já são boletins amarelos. O anúncio não foi estranho às pessoas, portanto as pessoas viram aquilo como algo natural, aí também, daí aquela associação já é amarelo, portanto qual é que é a diferença? A intenção era, presumo, não interdizar os estereótipos em relação às cores, não é? Rosa para meninas, azul para meninas. Para meninos. Ficou desiludida depois com o anúncio, um dia depois do Ministério da Saúde, de que isso não ia acontecer, que iria ficar tudo como estava, azul meninos, rosa meninas? Olha, eu vou ser aqui muito, muito transparente. Eu acho que aqui algo que é mais importante é nós olharmos... Ficou desiludida, sim ou não? Não, mas é isso que eu vou dizer. Antes disso, vou explicar uma coisa que eu acho que vai ser, que vai mostrar o meu estado de espírito. Eu acho que aqui de tudo é olharmos para isto como um grande mal-entendido. Porque aquilo que foi dito... e se as pessoas não lerem um short, um título e forem ouvir um podcast, que eu até acho que até está um podcast interessante. Eu ouvi. Ouviu a Catarina? Sim, não sei sim. se gostou, Gostei mas muito. acho que tem ali A algumas consulta ideias aberta para referirmos a SIC Notícias. Mas a ti tem ali algumas coisas muito interessantes. Pelo menos a conversa foi agradável. Pronto, como esta também está a ser. mas o mal-entendido foi exatamente esse, porque ninguém deixou de ter boletins para meninos ou para meninas. Aqui o que se tentou, e isto foi um pedido na altura dos próprios profissionais de saúde e também um pedido que
que nos tinham chegado e porque achámos que poderíamos aqui, até do ponto de vista, vamos ser sinceros, do ponto de vista de poupança pública, De ser mais prático, não é? sim, a mesma cor, mas atenção, o boletim dos meninos tem um símbolo enorme, tinha um símbolo enorme associado ao sexo masculino. O boletim das meninas tinha um símbolo enorme Para não haver associado ao dúvidas, sexo porque, feminino. meu Deus. Portanto, não havia. Portanto, eu acho que aqui houve um grande mal-entendido. E para mim, isso é que é a desilusão. A desilusão são os mal-entendidos. Como é que nós, na nossa sociedade, ainda conseguimos trazer alguns destes mal-entendidos para uma organização que tem a sua credibilidade e que não tem nada a ver com tipologias ou ideologias de género, nada a ver. Nós Mas somos acha que uma foi casa, e é isto que é importante, nós somos uma casa técnica e é isto que vamos continuar sempre a ser. E todas as nossas decisões vão ser decisões técnicas. Mas acha que foi esse conceito agora inventado e criado de ideologia de género que levou o governo a dizer afinal não, vai ser rosa para azul? Eu não sei o que é que foi, não é? Não consigo, Rosa para Minas não consigo saber. Eu sei é que a tutela tem a sua decisão e é uma decisão que. Mas deram alguma explicação para isso? A decisão foi, ou a explicação que foi utilizada foi exatamente vamos voltar à questão, ou vamos voltar aos boletins anteriores. Isso não é uma Mas para mim- explicação. Deram alguma Sim, explicação porquê? mas para mim esse ponto, eu acho que também não precisam dar uma explicação. Acho que nós somos, digo eu, mulheres inteligentes, que conseguimos também ver aquilo que são algumas das discussões. O debate público. não é? Exatamente, e aqui conseguimos perceber de onde é que poderá advir esta Decisão, ideia. sim. Pronto. Mas, como lhe digo, para mim a decisão não é uma decisão. O boletim para mim pode ser amarelo, pode ser às bolinhas pretas e brancas, pode ser Mas a vermelho. intenção ao fazer isso era ser mais prático, como dizia. Como ser mais prático, foi um pedido também dos próprios profissionais de saúde e também quisemos modernizar as capas. Se recorda, pronto, as capas são muito anos 70, são assim muito, clássicas. E esta questão das E na cores altura- também é muito anos 70, não é? Sim, completamente. E então, eu até nem gosto de amarelo, confesso, eu não gosto de amarelo mesmo nada. Mas tinha sido uma cor que muitas vezes está associada à medicina, é a cor da medicina. E por isso os boletins de vacinação já são amarelos e, portanto, aquele mimetizava as cores. Portanto, Ou seja, eu acho acha que. que era uma questão tão simples e que na verdade foi usada para tentar transmitir O que uma eu ideia à acho- sociedade. O que eu acho, uma vez mais, e é este ponto que é importante, acho que foi um grande mal-entendido e tenho pena que esses mal-entendidos depois também gerem tanta discussão na opinião pública, porque acho que enquanto sociedade o nosso tempo é precioso e o nosso tempo deve realmente centrar-se em discussões que sejam discussões que tenham um impacto na vida de todos nós. E é aqui que eu quero centrar as discussões da saúde, em questões que tenham impacto na vida dos portugueses. Ou seja, era algo tão simples e que na verdade foi usado para alimentar uma discussão pública. Isso sobre é a um Catarina tema. que está a dizer. Sim, sim. Não sou eu. Vamos a um outro tema também que foi muito noticiado na altura, eu própria falei sobre isso também em alguns debates, que é o das pessoas que menstruam. Que, na verdade, a Rita esteve vários anos, como já disse aqui, na OMS e é uma expressão usada pela OMS. Já me estou a adiantar à sua resposta, mas para também situar as pessoas do que aconteceu. Isto que nós referimos agora dos boletins foi em novembro, uns meses antes, em julho também do ano passado, a DGS criou um questionário para fazer um diagnóstico da saúde menstrual em Portugal. Na introdução lia-se: a menstruação é um processo fisiológico com impacto na saúde e bem-estar das pessoas que menstruam ao longo do ciclo da vida. E mais à frente dizia: com o objetivo de realizar um diagnóstico de situação sobre saúde menstrual em Portugal, a Direção-Geral da Saúde desenvolveu um questionário online Vamos Falar de Menstruação, para o qual convida à participação de todas as pessoas que menstruam. Aqui isto chocou muitas pessoas. A nível político também houve um deputado do PSD, Bruno Vitorino, que questionou a Ministra da Saúde se tinha autorizado este tipo de linguagem, pessoas que menstruam, porque é que a DGS tinha alterado a palavra mulher para pessoa que menstrua e em que base científica sustentou essa sua interpretação. Dizia mesmo, estou a citar, sucede que a mudança de linguagem deriva da ideologia defendida por alguns e não da ciência. Na altura, mais uma vez, deduzo que, quando autorizou este questionário com esta descrição, não esperasse todo este questionamento a seguir. Eu acho que nós estamos sempre à espera que muito daquilo que nós dizemos, enquanto a Direção-Geral é uma casa altamente escrutinada. E ainda bem, porque também nos dá muita transparência naquilo que fazemos diariamente. O que é importante, e este tema é também um exemplo disso.
é olharmos para as bases exatamente científicas e técnicas. No foro internacional, nós temos uma linguagem muito adaptada àquilo que são as diferenças que nós temos nos diferentes países. E as organizações internacionais, tal e qual Portugal também na sua Constituição tem essa abertura enquanto país, e por isso, do ponto de vista técnico, a nós fazia-nos sentido falar em mulheres e pessoas que menstruam. Mas refere-se aqui então à OMS, que usa essa expressão. A OMS, a UNFPA, portanto, Faz parte da ONU. O FNUAP, FNUAP, sim. estava a pensar como é que se dizia em português, o FNUAP, a Unicef, deixa-me ver, a UN Mulheres, portanto, também utiliza. Quando diz Todas utiliza, elas até nos têm seus relatórios. Sim, também tem uma circular conjunta exatamente sobre isso, que foi, se eu não me engano, e aqui eu sou muito rigorosa, mas eu acho que foi em 2019 que colocaram uma circular, ou em 2020, por aí, uma circular exatamente a falar sobre este tipo de linguagem. Porque depois nós, até nos nossos organismos internacionais, e na altura, nós começamos a alterar a linguagem exatamente para sermos mais inclusivos. Claro que aqui ninguém está a denegrir qualquer tipo de papel da mulher. Eu sou mulher. Portanto, enquanto mulher, acho que não é uma terminologia, é uma terminologia uma vez mais técnica. O que se dizia é que se estava a despersonalizar as mulheres, transformando-as apenas em pessoas que menstruam. Havia muita gente que dizia: eu sou uma mulher, não sou uma pessoa que menstrua. Como é que responde a isto? Ou seja, o que é que, quando houve este tipo de argumento, o que é que automaticamente lhe surge? Eu aquilo que na altura falei, e eu tento não alimentar polémicas mesmo, porque não é bom nem para a casa, nem para os próprios temas. Nós podemos falar e explicar, e a Direção-Geral da Saúde também na altura foi questionada sobre esse assunto pela bancada parlamentar, e depois nós também, pela bancada parlamentar ao Ministério da Saúde, e nós também damos os nossos aportes enquanto organismo tutelado pelo Ministério da Saúde, nós também damos os nossos aportes. E os nossos aportes foram claros. É uma linguagem validada ali tecnicamente. E porquê é uma linguagem. Explique-nos só para quem nos está a ouvir porque exatamente que tipo de pessoas. Porque neste momento nós não temos só mulheres enquanto menstruam. Claro que a grande parte das mulheres são menstruadas, mas também atenção que nem todas as mulheres menstruam. Eu até há bem pouco tempo não menstruava porque estava grávida, não é verdade? Portanto, até há bem pouco tempo não menstruava. Portanto, nem todas as mulheres menstruam, ou porque também estão, por exemplo, na menopausa, e há várias pessoas que também menstruam porque fizeram a sua alteração de género. Mas, e aqui é o meu ponto sobre este tema, que eu acho que uma vez mais há pouco falávamos de desilusão, não é desilusão, mas o que é que eu fiquei aqui que eu acho que é importante? Nós desfocámos-nos do ponto essencial. Quero falarmos sobre saúde menstrual. Portugal ainda não fala sobre saúde menstrual. Se a Catarina for às escolas, ou mesmo até, imagine, ao secundário, e perguntar aos rapazes qual é a duração de um ciclo menstrual de uma mulher, não sabem. Se calhar as depois raparigas perguntam assim... Às vezes eu acho que as raparigas já devem saber pelo menos o seu, mais ou menos. Mas às vezes perguntam assim. E perguntam, mas para que é que isso é útil? É muito útil para as questões de fertilidade, é muito útil. Portanto, há aqui um desconhecimento na área da saúde menstrual que é importante nós também falarmos sobre o tema. E uma vez mais, nós desfocámos sobre o foco, não é? Que o foco era falar sobre saúde menstrual. Nós até trouxemos este tema porque anteriormente nós nem falávamos em saúde menstrual, falávamos em higiene menstrual. Mas não, já se percebeu que é saúde e precisamos Qual é aqui... a diferença? Higiene é muito de temos de ter controle sanitário, portanto temos de ter a certeza que estamos a utilizar os produtos para uma melhor higiene íntima, entre outras coisas. Etc. A saúde não, porquê? Existem mulheres, existem adolescentes aqui que faltam às vezes à escola e ao trabalho exatamente pela menstruação. Isso também em porque Portugal. têm vergonha, também em Portugal. E por isso nós cada vez mais percebemos que a menstruação tem um impacto no próprio bem-estar da mulher, no próprio bem-estar da pessoa. E por isso é que é tão relevante nós estarmos a falar sobre este tema de saúde menstrual. E há outra coisa.
ainda há pessoas que também não sabem utilizar os produtos menstruais. Não sabem, às vezes, utilizar bem um tampão, não sabem, apesar de todos estes produtos terem as suas instruções, mas não sabem uma boa utilização de todos estes produtos. Acha que a polémica que se instalou também teve a ver com o estigma que ainda existe em relação à questão da menstruação? O sangue sujo é um tema do foro privado? Eu acho que já passámos essa parte. Ou seja, passámos no sentido teórico. Na prática ainda não. Porque senão não estaríamos a falar, ou eu não estaria a dizer que as pessoas, ou neste caso as meninas, se sentem que muitas vezes não querem ir à escola porque estão menstruadas e ainda têm estas ideias. E são ideias que nós temos de desmistificar. O Governo aprovou em maio de 2024, em Conselho de Ministros, um programa para a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual em escolas e em centros de saúde, que supostamente estaria em vigor em setembro. Já está em vigor? Ainda não. Em setembro do ano passado. Sim, portanto, ainda 2024. não. Ainda não. E esse é uma medida que é uma medida conjunta do Ministério da Juventude e da Modernização e também do Ministério da Saúde, e ainda não está implementada, mas por questões administrativas inerentes à função pública apenas. Porque isto, para toda a gente perceber, é sempre um concurso público que tem de ser aberto, que tem timings específicos. Neste caso é um concurso público internacional, ainda demora mais tempo a fazerem todos os procedimentos, portanto tem a ver com isso do que com outra coisa. Mencionou a Ministra da Juventude que, na altura, apoiou a linguagem usada pela DGS. Disse mesmo que Margarida Balseiro Lopes disse que é uma questão de direitos humanos, a questão da saúde menstrual, e que implica a concepção de políticas para pessoas que menstruam, onde se incluem as pessoas transgênero e não binárias, pelo que deve ser usada a linguagem neutra do ponto de vista do género. Depois ela própria também foi atacada por outras pessoas do PSD. Conversou com ela, teve algum tipo de contacto com ela sobre isto, pelo facto de estarem alinhadas, não é? O alinhamento de todos nós, quando falamos, é um alinhamento técnico associado à saúde menstrual. E aqui eu acho que estamos bem alinhados naquilo que é, uma vez mais, o foco. Mas, Catarina, ainda há uns programas que fez, teve consigo aqui uma pessoa que eu estimo bastante, que é a Mónica Ferro, que tem, e pronto, e é a minha amiga também, e sabe perfeitamente que a Mónica foi deputada do Partido Social Democrata, sabe também perfeitamente, exatamente, sabe, portanto, e a Mónica a Ferro está numa área de trabalho exatamente que é muito proativa a saúde menstrual. Portanto, tem esta componente. Eu acho que mais do que estarmos a olhar para o aspecto político, e a mim, do ponto de vista ou nas minhas funções enquanto diretora-geral, não me compete, enquanto Rita em casa, sim, enquanto dona da minha casa, que não é a dona da casa da DGS, não é? Enquanto Rita, mas enquanto diretora-geral, a mim não me compete estar a falar de se é isto por questões políticas ou não. Aquilo que eu acho que é importante é dizer que em todos os espectros políticos é muito relevante nós olharmos todos para este tema, como a importância de, em Portugal, nós termos políticas que salientem a saúde menstrual e que se foquem muito naquilo que é a dignidade menstrual. Porque, uma vez mais, nós temos uma população de mulheres, uma população que precisa de ter estes instrumentos, que precisa de ter o apoio e precisa de ter uma voz. Que a menstruação é algo que tem impacto, uma vez mais, para todos. Tem um impacto para todas as famílias. Eu há pouco disse aquele exemplo, mas é verdade. É útil os homens saberem qual o ciclo menstrual das mulheres, porque depois vai ter impacto. Compreender. Exatamente. Sei que estes temas da saúde sexual e reprodutiva são temas nos quais se quer focar agora na sua passagem enquanto diretora da DGS. Que outros temas dentro da saúde sexual e reprodutiva é que a preocupam mais e que gostaria de trabalhar sobre? Há dois temas muito específicos e eu vou explicar também porque é que a saúde sexual reprodutiva, materna e infantil, a mim é muito relevante. Exatamente porque se nós não conseguirmos assegurar que as nossas crianças tenham o melhor nascimento possível, se não conseguimos assegurar isso enquanto país, nós não conseguimos assegurar mais nada. Nós temos de ter a certeza que alguém que nasce de uma forma saudável. Isso só é capaz, ou só conseguimos fazê-lo, se começarmos com boas políticas pré-concepcionais, se depois tivermos também boas políticas nos seguimentos das gravidezes, não é? Mas Portugal melhorou muito nesses indicadores de saúde materna e infantil. Muito bem. Mas ainda temos algum trabalho a fazer. E por isso, nós ainda, e isto para todos os países, qualquer óbito materno, apesar de ser um evento raro, qualquer óbito materno é algo que nos preocupa.
E enquanto existem países na Europa que já conseguiram chegar aos 2, 3 óbitos maternos, em Portugal ainda não conseguimos, não estamos mal. Não estamos mal, acho que há uma questão. Mas precisamos ainda de continuar a trabalhar nesse sentido. Sim, e além desta questão, sei que também tem alguma preocupação com as infecções sexualmente transmissíveis. Era isso que eu lhe ia dizer. Sim. E depois temos a segunda questão, que tem a ver com as infecções sexualmente transmissíveis. Toda a Europa e a nível também de países de alto rendimento, de alta renda, nós temos tido um aumento daquilo que são as infecções sexualmente transmissíveis. Porquê que isto estará a acontecer? Quando há cada vez mais informação, é o tipo de comportamentos que os jovens estão a ter, jovens e adultos, não são só jovens? Essa é uma boa questão, que alguns dos inquéritos de saúde sexual e reprodutiva, que já são feitos em alguns países, e Portugal também teve um a ser feito por uma faculdade a nível nacional, mas o Reino Unido, imagine, já faz estes tipos de inquéritos há cerca de 15 anos, mais ou menos, e são estes inquéritos que também nos ajudam a compreender melhor como é que nós conseguimos agir sobre um tema se nós não percebermos quais são as práticas em Portugal e o que é que realmente são algumas das questões ou algumas das preocupações das nossas pessoas. Mas sabe porquê? Algum tipo de comportamentos que estão a ser tidos? Algumas das razões para isso? Aquilo que conseguimos perceber é que há uma diminuição também da utilização do preservativo. E essa utilização do preservativo, a diminuição, também pode, como é óbvio, ter um impacto nas infecções sexualmente transmissíveis. Por outro lado, nós conseguimos perceber que existe a detecção destas infecções não é uma detecção precoce. E pode ser, e aqui atenção, são tudo hipóteses que nós estamos. Eu criei um grupo de trabalho interno com vários especialistas para nós conseguirmos olhar para os dados e para a informação que já temos e também colocar medidas a curto prazo, implementar medidas a curto prazo nesse sentido. Mas esta questão das infecções sexualmente transmissíveis também pode ser, por exemplo, porque alguém não reconhece os sintomas de uma infecção sexualmente transmissível ou porque alguém tem algum tipo de estigma associado a ter uma infecção sexualmente transmissível. E por isso nós queremos... que é uma coisa que já foi erradicada ou que não acontece Exatamente. com pessoas de certo estrato social ou de certo tipo muitas de das vida. muitas das questões de infecções, e estamos a falar aqui de doenças transmissíveis, de infecções, muitas das pessoas acham que acontece com os outros e não acontece connosco. Isto é quase inerente à condição humana. Nós achamos sempre que os outros sim, pode acontecer, comigo não. E aqui temos um trabalho, que pode ser um trabalho na esfera da área da promoção da saúde, na esfera da literacia em saúde e das ciências do comportamento. Se eu sei, e aqui é muito importante e nós temos pautado também muitas das nossas campanhas nesse sentido, se eu sei que a utilização do preservativo vai diminuir a incidência das infecções sexualmente transmissíveis, porque é que eu não estou a utilizar? E é a questão de nós também, isto utiliza-se, atenção, para este tema, utiliza-se para a alimentação saudável. Se eu perguntar à maior parte das pessoas, as pessoas sabem quais são os alimentos que devem ingerir e se calhar quais são aqueles que têm, que não são tão bons para a sua alimentação. E, no entanto, continuamos todos a consumir esse tipo de alimentos. Portanto, é o comportamento humano também. Exatamente. Que também é uma área que também quer trazer mais para a DGS, não é? Sim, é esta ciência comportamental. É como é que nós conseguimos, mesmo as pessoas tendo o conhecimento, é como é que utilizam esse conhecimento no dia-a-dia. Isto sim é difícil. Rita, há um tema que é muito pouco falado, e não é só em Portugal, que eu queria muito também saber a sua opinião sobre, que é, as doenças têm um impacto especial e diferente dependendo se estão a acontecer em mulheres ou em homens. Nós sabemos, e a investigação já mostrou isso, que muitas vezes os diagnósticos são mais tardios para as mulheres, há doenças em que os sintomas são diferentes em mulheres e em homens, há também em relação às mulheres muitas vezes uma desvalorização de queixas, um foco muito específico na saúde sexual e reprodutiva e por isso ignora-se outro tipo de situações. Esta é uma questão que a preocupa. Há algum tipo de formação que está a acontecer nos médicos hoje em dia? Sei que também há questões relacionadas com o teste de alguns medicamentos que são feitos mais só em homens e depois o efeito prático do medicamento é diferente em homens e em mulheres. Esta é toda uma nova área, que não é assim tão nova, mas é toda uma área que não é muito falada, mas que tem que ser cada vez mais tratada. O que é que isto tudo lhe parece? Sim, mas, Catarina, por incrível que pareça, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde colocou cá fora também uma resolução para a saúde dos homens. Porquê? Isto é muito interessante, porque para além de tudo o que a Catarina referiu... Que é verdade? Existem outras doenças onde é o oposto.
onde os homens, por exemplo, não têm não se queixam, portanto, não verbalizam algum tipo de queixa. Por exemplo, há assim alguma questão? Sim, imagina, no caso das doenças musculoesqueléticas, as mulheres têm uma maior preponderância para assumir essas doenças musculoesqueléticas e os homens conseguem Isso vivenciá-las também é um preconceito de de uma género, outra se forma. calhar, não é? Aquela questão do homem forte, o homem que aguenta tudo e depois Pronto, pode ser por aí, não sei, estou só aqui a exatamente, pensar não sei, consigo. mas sei Sim. que isso existe. Pronto. Mas a questão é que nós também reparámos o inverso. Reparámos que havia algum tipo de patologia e que tinha um maior impacto até no sexo masculino. E por isso mesmo, a própria Organização Mundial de Saúde fez uma resolução com alguns países sobre a saúde do homem. Portanto, o meu E a saúde ponto... da mulher também fez ou não? Sim, mas isso tem feito sempre ao longo dos anos. A saúde da mulher é uma preocupação, mas a saúde da mulher é sempre muito vista nesta ótica da saúde reprodutiva. Pois é isso. E nós temos também de isolar esse tipo de pensamento. O que eu digo é, por exemplo, as doenças autoimunes, Sim. mais de 80% acontecem em mulheres. Portanto, o lúpus, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, etc. Há este conhecimento Sim. por parte dos médicos? Há esta perspectiva de género por parte dos médicos? Existe este conhecimento porque normalmente cada um dos médicos que trata determinado tipo de doenças começa sempre pelo início, que é conhecer a própria epidemiologia da doença. E a epidemiologia centra-se muito naquilo que é conhecer quem é que são essas pessoas, se são homens, se são mulheres. Depois, por outro lado, perceber se essas pessoas, onde é que elas estão. E aqui também é muito importante porque é verdade o que a Catarina disse, mas depois também temos diferenças regionais. Nós temos alguns sítios do país onde isso acontece com mais frequência do que outros. Por exemplo? Eu da artrite reumatoide específica não sei, mas imagine da questão das doenças cardiocerebrovasculares. Nós sabemos que em determinado tipo de regiões, ou determinantes da saúde, nós sabemos que em algumas regiões de Portugal nós temos um maior consumo de tabaco. Nós temos tudo isto é diferente do homem e da mulher, é diferente dentro da nossa dinâmica nacional e depois também é diferente temporalmente. E por isso é que a epidemiologia olha muito para estas três componentes. Mas isto para dizer que para nós, ser homem ou mulher é relevante. É uma das primeiras perguntas que nós colocamos a todos os nossos problemas e os médicos, mas eu diria que não podem ser só os médicos, também os enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde estão alerta para estas diferenças entre o homem e a mulher. Mas muitas vezes também vem das próprias pacientes. Era isso que eu ia dizer, mas eu acho que o grande problema aqui está exatamente do outro lado, está no lado da sociedade, no lado nós enquanto mulheres, nós enquanto homens, do outro lado do espectro, que muitas vezes há homens que pensam, bem, o cancro da mama. Um homem pensa, isso é uma doença de uma mulher. Não, cancro da mama também pode. Os homens têm glândulas mamárias. Também pode ser uma doença de um homem. Ou, sei lá, uma doença que uma mulher tem e que normalmente é mais prevalente num homem e que diz... Portanto, existem ainda também, estes por exemplo, estereótipos. A mulher desvalorizar as suas próprias queixas, não é? Desvalorizar a sua dor. Sim. Ainda acontece muito a mulher que aguenta e que faz do seu dia-a-dia normal, com filhos, com tudo, e que vai deixando de passar tempo. E se pensarmos na mulher que precisa de trabalhar, que precisa de cuidar de algum membro da sua família, que precisa de cuidar dos seus filhos. Pode ter filhos ou Exatamente. sogros ou pais. E que precisa do trabalho para a sua sobrevivência, claro que essas pessoas não vão aceder aos cuidados de saúde ou se calhar vão atrasar algum tipo de ida e de falarem ou de abordagem ao seu médico exatamente por isso, porque não têm tempo, porque precisam do seu trabalho e não podem dar ao luxo de estar fora dessa componente laboral. O seu conselho é, se há dor, é ir investigar, certo? Eu acho que as pessoas devem olhar um pouco, e isto, atenção, às vezes não há dor. Nós aqui estamos muito a falar daquilo que é a saúde física, mas também temos aquilo que é a saúde mental, que uma vez mais é outra dor. Exatamente, é uma outra dor. E aí, por exemplo, as mulheres às vezes identificam questões de saúde mental mais precocemente do que os homens. Temos muito estas duas dinâmicas entre homens e mulheres no Que é caso muito da interessante, doença. sim. A saúde continua a ser uma arma política, digo eu, e a Rita me dirá se concorda ou não. Por exemplo, agora os Estados Unidos decidiram que iriam sair da OMS. E com isso, Trump também anunciou que vai cortar o financiamento de medicamentos essenciais
para o tratamento do VIH, da malária e da tuberculose a dezenas de países do mundo, países em desenvolvimento. Com isto, ficam em risco cerca de 20 milhões de pessoas. Quando eu digo que a saúde é uma arma política, é também porque esta decisão de sair, por exemplo, de uma organização como a OMS, a mais importante do mundo, é também uma forma de mostrar, de se impor, de mostrar que tem poder para fazer aquilo que pretende, até porque os Estados Unidos, pelo menos até agora, eram o principal financiador da OMS, Sim, certo? era um dos principais. A Alemanha ultrapassou os Estados Unidos há algum tempo, mas A saúde, mais dinheiro, mais política. exatamente, sim. Mas há aqui um ponto, no caso da OMS, e eu acho que isto é para todos os organismos, na organização, e eu não vou falar, isto é uma decisão de um governo que foi eleito. Sim, não é sobre a decisão, é sobre aquilo que Exatamente. isto significa É sobre e a como questão, é que... vai ter um impacto significativo na organização. Vai ter porque, uma vez mais, cerca de 20% do financiamento, e atenção, podem não ser os números atuais, mas eram os números há algum tempo, não os fui ver, mas realmente tem um impacto na organização. Mas também as organizações têm de se adaptar àquilo que são algumas destas questões políticas que podem acontecer nos Estados Unidos ou podem acontecer numa outra área do mundo. Portanto, os organismos internacionais têm de encontrar ferramentas que lhes permitam também conseguir lidar com estas problemáticas. E eu diria que em todas as nossas organizações, e aqui eu não estou a falar da Organização Mundial de Saúde em específico, mas em todos os organismos, nós conseguimos melhorar a eficiência dos nossos organismos. Nós conseguimos também encurtar alguns daqueles que possam ser custos aqui mais desnecessários e conseguimos fazer também aqui alguma eficiência do ponto de vista da gestão orçamental dos nossos organismos. Imagine, eu vou dar um exemplo. Nós, desde a pandemia, percebemos na saúde que algumas das nossas reuniões nós podíamos fazer, ou muitas das nossas reuniões, online, e não fazemos-las fisicamente. Tem custos também, Isso não é? também tem custos, mas gerou muita poupança também do ponto de vista da deslocação. E aqui eu não estou a falar de poupança financeira do pagar a viagem. Poupança de a pessoa consegue também estar mais rapidamente em casa para estar com a sua família, a pessoa consegue fazer ou ainda consegue ir ao ginásio e não precisa de estar a voltar para o local onde ela tinha ido à reunião. Portanto, há aqui também uma eficiência dos próprios organismos que pode ser alcançada. Eu dei o exemplo mais básico de todos, que tem a ver com estas questões das viagens. Mas a saúde é um direito constitucional em Portugal, por exemplo? Sim. Mas diga, o que é que ia Não, dizer? era isso que eu ia fazer um ponto que era, apesar disto tudo, claro que as decisões dos países têm um impacto não no próprio, neste caso, quando estamos a falar de organismos multilaterais, tem um impacto significativo naquilo que é o mundo, não em si, porque... Se podem sair é porque podem sair, Exatamente, ora aí está, mas tem um impacto naquilo que o país dedicava a algum tipo de financiamento. Daí também ser uma arma política. Sim, Isto é um sim. exemplo extremo, mas mesmo no nosso dia-a-dia é uma arma política também. Sim, mas normalmente a arma, nós brincamos muito porque a saúde normalmente é uma bandeira branca, costuma ser sempre. Nós, através da saúde, conseguimos gerar consenso, onde às vezes em temas muito difíceis nós não conseguimos gerar consenso. Mas também depende sempre do orçamento. Claro, do orçamento, depende também de quem está a fazer esse tipo de negociação e que está a tentar gerar consenso, portanto depende de muitos fatores. Para si, uma das palavras que repete mais vezes, aliás, assim, esta é a frase, é execuível. Nas suas entrevistas diz muitas vezes a palavra Eu sou muito prática. aquilo que é execuível, aquilo que é execuível. Pronto. E eu pergunto-lhe. Não, eu pergunto-lhe, é muito grande a diferença entre aquilo que gostava de fazer e aquilo que é execuível de fazer? Claro, Catarina, eu acho que enquanto ou do ponto de vista teórico, nós achamos que podemos fazer muita coisa. Existe uma ideia, existem várias ideias. Depois, outra palavra que eu digo muito é eu priorizo muito, portanto, prioridades. Escolhemos as nossas batalhas, temos de as escolher. Não conseguimos ir a todas, não conseguimos ir a todos os pontinhos, não conseguimos estar em todo lado, portanto, temos de escolher muito bem as nossas batalhas. E, portanto, tínhamos uma ideia muito grande, depois tínhamos várias ideias muito grandes, depois dessas ideias tivemos de as priorizar e depois dessas prioridades tivemos de ver aquilo que conseguimos fazer. Diga-me uma coisa que gostasse de fazer agora na DGS que já percebeu que não vai ser execuível, pelo menos para já. Para já ainda não encontrei nenhuma.
Não, acho que. Não, a sério, acho estou a que ser não está sincera. a ser verdadeira. Não, estou a ser sincera. Eu acho que ainda não existiu, ainda não. Ou ainda começou não... logo por baixo, se calhar começou logo por Não, baixo. não comecei. Nisso eu tenho ambição. Portanto, nisso eu tenho ideias ambiciosas. Quem também me conhece, isto eu posso dizer de uma forma transparente, para mim, tudo o que é a exposição pública é desconfortável. Portanto, a minha comunicação sabe que eu estou a dizer a verdade. A minha exposição pública é-me desconfortável e eu tive de lidar com isso. E tive de lidar. E uma vez mais, eu estou muito bem em grupo, eu falo muito bem em conferências, eu estou ótima, mas a exposição pública, e porquê? Porque é o escrutínio público. Mas é o receio daquilo que depois é dito a partir daquilo que disse naquela entrevista, por exemplo. Eu acho que é esta questão. Se nós temos uma missão, e eu acredito que a Direção-Geral da Saúde tem a missão mais bonita de qualquer organismo da saúde em Portugal. Tem uma missão belíssima, tem profissionais incríveis, tem um rigor técnico imensurável e nós podemos ser, durante 30 segundos, ou por dizermos 3 palavras, podemos ser mal compreendidos e aqui colocar em risco o trabalho de tantas pessoas e um trabalho tão rigoroso de tantas pessoas. E o meu terceiro desafio, que não tinha dito, tem a ver com as migrações. E tem a ver com as migrações nesta questão dos movimentos populacionais. Nós tanto vamos como voltamos. E isto vai ter um impacto, está a ter um impacto e vai continuar a ter um impacto naquilo que à saúde diz respeito. E se nós fecharmos não é para os olhos... assustar, Não, é nada para... disso. Isto é apenas para dizer, sei lá, há 100 anos atrás as pessoas movimentavam-se através de um navio. Portanto, aí a doença chegaria muito mais lentamente, ou até as pessoas no caminho entre um sítio e outro no navio morriam. Agora não, nós de um momento para o outro, em 12 horas eu estou, 12 horas não, mas 14 horas eu estou do outro lado do mundo. E por isso mesmo esta rapidez também tem uma dinâmica diferente. E isto ainda vai ser mais encurtado ao longo do tempo. E faltava-me este terceiro desafio, Catarina, desculpa. Sim, para referir também, porque referi na nossa introdução, esteve em Londres a fazer o mestrado, certo? Sim. Em saúde pública também, numa escola bastante prestigiada. Sim. Rita, foi um gosto falar consigo, já terminámos, tinha aqui mais temas, mas sobre vacinação, sobre anti-vacinação, redes sociais, que sei que também é uma questão que lhe é muito próxima, mas melhor é irem ver aquilo que está a ser feito pela DGS e que vai ser feito mais. Sei que também quer ter TikTok para a DGS, certo? Quero sim, senhora, porque estamos a falhar uma parte muito importante. TikTok ou outros que tal? Porque quando eu falo do TikTok vai surgir uma outra coisa qualquer, que eu confesso a minha total ignorância, mas que a minha equipa de comunicação... E agora com filhos também tem que estar atualizada. Tenho de estar. Obrigada, Rita. Foi Obrigada, um gosto. Catarina, também. E aqui estamos todas as semanas para mergulhar na vida, no pensamento e no dia-a-dia de mais uma figura de destaque. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e é sempre um gosto ser a dona desta casa. Obrigada por estares desse lado e até para a semana.